E aí eu fiz até aqui um símbolo do super-homem, porque é para isso que você precisa entender de riscos, para que você possa estar pronto para o que daí vier, para que você saiba o que fazer quando um problema acontecer, para quando algo inesperado venha se efetivar, você esteja pronto, ou às vezes você já sabe até que aquilo iria acontecer, você já está monitorando tão bem o teu plano de gerenciamento de riscos, que você já até está preparado, você já sabe que aquilo está para acontecer e quando acontece você já até se antecipou. E aí, por que eu preciso entender de riscos? Porque quando você entende de riscos, você cria um plano de gerenciamento de riscos, você monitora esses riscos, quando acontece, quando aquele evento incerto, ele passa a ser um problema, você já tem tudo mapeado, você já sabe o que você precisa fazer, você já sabe como resolver aquele problema ou como minimizar os efeitos daquele problema para você, ou então, se aquele risco é um risco positivo, você sabe como potencializar aquela oportunidade, como fazer aquilo reverberar mais ainda para sua empresa. Então, por isso você precisa entender de riscos e fazer a gestão de riscos, para que você esteja pronto para o que der e vier. E aí, tem os exemplos aqui, né? Eu vou continuar usando o exemplo da sorveteria e do distribuidor de água mineral. Se eu tenho uma sorveteria ou se eu tenho um distribuidor de água mineral, o mesmo risco, ele tem diferentes impactos e diferentes abordagens dependendo do meu negócio. Então, nesse caso da contaminação da água, para a sorveteria, o risco é igual, né? Eu tenho o mesmo risco para os dois. Eu tenho um risco de contaminação na água. Uma sorveteria, ela tem um risco de contaminação na água, podendo afetar o negócio dela. E o distribuidor de água mineral, ele também tem esse risco de contaminação da água afetando o negócio dela. Então, eu tenho riscos iguais, só que eu tenho tipos de riscos diferentes. Então, para a sorveteria, o risco é negativo. Aqui é negativo. Ou pode ser negativo, né? E para o distribuidor de água mineral, o risco pode ser positivo. Então, eu tenho o mesmo risco, sendo que o tipo é diferente. E aí, se a gente pensar em abrangência, se ele é interno ou externo, para os dois, ele é externo, né? A contaminação da água, para ambos os casos, é externo. Então, para um é negativo, para outro é positivo. E para ambos, eles são riscos externos. Não depende deles. A ocorrência desse risco não depende deles. É algo que está fora do controle desses dois exemplos de negócio que eu estou trazendo. E aí, quando eu entendo, né, que tipos de riscos eu tenho no meu negócio, se ele é negativo, se ele é positivo, se ele é interno, se ele é externo, o que eu faço com isso? Eu faço um plano de gerenciamento de negócio, de riscos, desculpa. Um plano de gerenciamento de riscos. O que é o plano de gerenciamento de riscos? O plano de gerenciamento de riscos, ele é um documento que você vai escrever, relacionar todos os riscos ou os principais riscos que você tem ali no seu negócio, e você vai ter a classificação desses riscos, se eles são positivos, negativos, internos ou externos, e você vai ter uma ação pensada antecipadamente do que fazer caso aquele risco venha a se efetivar. E aí, por que eu preciso ter um plano de gerenciamento de riscos? Porque se aquele risco é positivo, eu vou ter uma determinada abordagem aqui. A água mineral, ela vai ter ações totalmente... O distribuidor de água mineral, ela vai ter ações totalmente diferentes das ações que a sorveteria, por exemplo, pode estar precisando ter em função da água contaminada. São diferentes, né? São diferentes as ações. Então, o plano de gerenciamento de riscos para ele é para o mesmo risco, e para esse aqui, o plano de gerenciamento de riscos tem outras ações para o mesmo risco, diferente da sorveteria.